Olá pessoal, agora nós vamos voltar a falar sobre quantidade de matéria. Nós já definimos a unidade do Sistema Internacional mol, que é a unidade de quantidade de matéria, e agora nós vamos ver como calcular a quantidade de matéria a partir de uma dada massa de um certo elemento químico. Tá? O cálculo é muito fácil, é muito trivial, mas nós vamos definir essa conta de uma maneira bastante formal, bastante detalhada, para que a gente conheça aí todos os detalhes. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai definir é a constante MU. Tá? Tá lá no manual do Sistema Internacional, tá? Mas a MU é chamada constante de massa molar. Constante de massa molar. Essa constante ela é definida pelo Sistema Internacional de Unidades como a massa de um isótopo do átomo de carbono, o isótopo 12. Nós não falamos de isótopos ainda, vamos falar mais à frente, tá? Mas eu acredito que vocês tenham já alguma noção de que isótopos são átomos que têm mesmo número atômico e número de prótons distintos. E esse 12 se refere ao número de massa, que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, o isótopo particular do elemento químico carbono é o de massa atômica número 12, que é usado nessa definição. Então, a constante de massa molar é definida em termos da massa do isótopo de carbono 12, massa molar do isótopo de carbono 12, dividido por 12. Tá? Esse valor da massa do carbono 12 está para ser determinado experimentalmente. O valor atualmente conhecido em unidades do Sistema Internacional é de 0,012 quilogramas por mol, ou vezes mol a menos 1. Então, dividindo por 12, e eu vou passar aqui o quilograma para grama, vai ficar 0,001 kg por mol, porque eu dividi por 12, e passando para grama vai ficar 1 grama por mol. Então, no valor atualmente aceito para a massa do isótopo de carbono 12, a constante de massa molar é simplesmente 1 grama por mol. Tá? Obviamente que medidas mais precisas da massa desse isótopo podem aparecer e esse número aqui pode mudar ligeiramente. Tá? Por isso essa definição. Agora eu vou definir a massa molar, que é o que nós queremos definir, a massa molar de um elemento. Tá? Então, massa molar do elemento X, Por isso X entre parênteses. A massa molar de um determinado elemento é igual a Rx vezes Mu, tá? Onde Rx é a massa atômica relativa do elemento, ou seja, aquela que a gente encontra na tabela periódica. Então, a massa molar é a massa atômica relativa do elemento, a Rx, multiplicado por Mu, por 1 grama por mol, pela constante de massa molar. Ou seja, ela é simplesmente a massa atômica do elemento expressa em gramas por mol. Isso que é a massa molar. Muito bom. Uma vez definido massa molar, agora eu posso calcular a quantidade de matéria contida. Eu vou escrever aqui para ficar bem certinho. Então, a quantidade de matéria contida em uma massa
né, que eu vou chamar de M, né, a massa M de um determinado elemento químico, é. Então, a quantidade de matéria eu represento pelo símbolo N, tá? Então, eu vou simplesmente escrever a formulazinha N é igual a massa do elemento, perdão, N minúsculo aqui, né? A massa do elemento, a massa dividido pela massa molar dele, tá? Então, simplesmente, né, eu tenho massa dividido por massa molar, tá? A massa estando em gramas e a massa molar estando em gramas por mol, vai ficar a quantidade de matéria em mol, como eu esperava. Tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Exemplo. Então, qual a quantidade de matéria em letra A? Perdão, faltou um detalhe aqui, né? Tem que fornecer a massa, né? Qual a quantidade de matéria em 1 grama, tá? 1,000 gramas de. Né? Então, note que aqui eu estou com 3 casas decimais, significa que eu pesei numa balança semi-analítica de 3 casas, né? Conforme a gente já estudou. Então, qual a quantidade de matéria em 1 grama aqui de diferentes coisas? Primeiro, nós vamos calcular para o ferro. Tá? Certo? Então, se eu procurar na tabela periódica a entrada lá do ferro, tá? Eu vou ver que a massa atômica relativa dele é 55,845. Portanto, a massa molar do ferro é esse número multiplicado por 1 grama por mol. Logo, é 55,845 gramas por mol. Portanto, a quantidade de matéria, né, de ferro, perdão, errei aqui um parênteses, a quantidade de matéria de ferro em 1 grama é 1 grama dividido por 55,845 grama mol a menos 1. Tá? Então note aqui que o resultado vai sair em mol, né? Porque grama vai cair, vai cancelar com a grama e o mol a menos 1 vai passar para cima como 1. E o resultado dessa conta, já acertando os algarismos significativos, me dá 0,01791 mol. Tá? Note que eu mantive aqui 4 algarismos significativos, porque esse número aqui está com 4 algarismos significativos. Tá? E a massa molar está com 5, então eu mantenho o menor número de algarismos significativos. Ok? Então, na letra B, agora eu vou fazer para o mercúrio, tá? Cujo símbolo é Hg, né? Certo? Se eu procurar lá a massa do mercúrio, ele é 200,59, portanto, a massa molar é 200,59 gramas por mol. Então, o número de mol de mercúrio é 1 grama dividido por 200,59 gramas por mol. Tá? E o resultado dessa divisão, né, eu vou expressar de novo com 4 algarismos, porque aqui tem 4, aqui tem 5. Então vai me dar 0,00499 mol. Note que as massas são a mesma, né, mas o número de mols aqui de mercúrio é menor, porque o mercúrio é um elemento mais pesado. Tá? Bom, eu poderia calcular aqui um terceiro exemplo do flúor, por exemplo. Tá? Só que ao calcular o do flúor, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou falando do flúor, elemento químico F, e não
do flúor 2, tá? Que é a forma, né, como esse elemento químico, o gás flúor, como esse elemento químico é encontrado, né, de forma mais estável, digamos assim. Tá? Então, né, aquela confusão entre elementos e as substâncias simples, né, interfere aqui, porque se eu estiver falando do flúor, né, o número para uma dada massa, o número de partículas, né, o número de átomos de flúor, o número de mols, né, a quantidade de matéria será uma, e se eu estiver falando do flúor 2, né, a mesma massa, como isso aqui tem o dobro do peso, a quantidade de matéria será metade. Né? Então sempre tenho que tomar cuidado de quem que eu estou falando, se eu estou falando do elemento ou se eu estou falando da substância simples aí. Tá? Feito esses cálculos, né, e se eu quiser agora pegar lá o manual do Sistema Internacional para a definição do mol, né, a gente vai relembrar lá que ele define o mol como sendo uma quantidade exatamente igual a 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Né? Então, se eu multiplicar esse número, 0,01791, pela constante de Avogadro, né, pelo número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, eu terei o número de átomos de ferro em 1 grama de ferro. Né? E se eu fizer aqui para o mercúrio, a mesma coisa. Né? Então, o número de átomos de ferro aqui em 1 grama de ferro é maior que o número de átomos de mercúrio em 1 grama de mercúrio. Tá? Então, quando eu expresso aqui em mol, eu estou falando da quantidade de matéria, né? E se eu quiser o número exato de partículas, daí eu uso o número de Avogadro, multiplico a quantidade de matéria pelo número de Avogadro. Tá? Então isso, né, é uma conta bastante simples, né, e extremamente útil no laboratório de química. A gente vai estar a todo momento fazendo esse tipo de conta. Então é importante a gente entender, né, qual é a utilidade, né, da quantidade de matéria. Por que é tão importante a gente calcular a quantidade de matéria? Então eu vou passar aqui para um próximo slidezinho e vou pegar uma imagenzinha que eu deixei salvo aqui, tá? Um desenho aqui que eu fiz, vou ampliar ele um pouquinho, tá? Que eu quero representar de uma maneira gráfica aqui em imagens exatamente aquela conta que nós acabamos de fazer. Né? Porque você, ao pensar em quantidade de matéria, né, pode se perguntar por que a gente precisa definir a quantidade de matéria? A massa já não é a quantidade de matéria? Né? Então é importante considerar isso. É claro que para um dado elemento químico, a massa é proporcional à quantidade de matéria. Quanto maior for a massa, né, maior vai ser a quantidade de matéria daquele elemento químico. Mas como o nosso próprio cálculo demonstrou, para elementos químicos diferentes, né, a mesma massa não dá a mesma quantidade de matéria. Né? Então, isso que esse diagrama está mostrando aqui. Eu estou comparando, né, representando por essas bolinhas, né, os átomos do meu elemento químico. Então, esse elemento químico aqui, né, que eu coloquei com bolinhas maiores, representaria o mercúrio, né, que é mais pesado. Né? E esse que eu representei com bolinhas menores, né, seria o ferro, né, que é mais leve. Então, quando eu considero a mesma massa, M1 igual a M2, né, eu vou ter a quantidade de matéria N2, né, que é o número de partículas aqui, né, a quantidade de matéria maior que o N1. Então, por isso eu tenho o número de mols do ferro maior que o número de mols do mercúrio. Tá? Então, isso é importante. Né? Massas iguais de elementos distintos não têm a mesma quantidade de matéria. Tá? E agora um outro aspecto que eu vou tratar também com essa coisinha da imagem. Deixa eu pegar uma outra imagenzinha que eu deixei preparada aqui. Né? Quando eu pensar numa reação química, né, a gente também pode definir quantidade de matéria para as moléculas também. Né? Não só para substâncias simples, mas para os compostos também. Depois nós vamos ver como é que faz isso. Né? Mas a definição de mol lá
do Sistema Internacional de Unidades já diz, né, que quantidade de matéria pode ser quantidade de átomos, quantidade de moléculas, quantidade de íons, quantidade de elétrons, etc. Todo tipo de partícula. Então aqui nós estamos dando um exemplo que envolve substâncias simples que vão reagir e formar um composto. Né? No caso aqui a formação da água. Tá? Então eu estou fazendo uma representação esquemática aqui, onde eu estou mostrando moléculas do gás hidrogênio, né, com 2 átomos de hidrogênio cada um, que são essas menorzinhas, e moléculas de oxigênio, que com 2 átomos de oxigênio, que são esses maiorzinhos aqui, porque o oxigênio é maior que o hidrogênio. Tá? Quando esses gases são misturados e você propicia a reação química aí, através de um catalisador, fornece energia para que a reação química inicie e ela vai formar água. Tá? Então aqui eu estou representando as moléculas de água supostamente formadas aí depois da reação. Então eu tenho os átomos de oxigênio ligado aos átomozinhos de hidrogênio aqui. Tá? Então aqui existe uma relação, né, e sobrou hidrogênio em excesso. Né? Percebe que algumas moléculas de hidrogênio não reagiram. Por que ela não reagiu? Porque não tinha átomo de oxigênio suficiente. Ó. Veja que com esses 3 moléculas de átomos de oxigênio, né, 3 moléculas de oxigênio, eu tenho 6 átomos de oxigênio, né, que estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tinha 3, 6, 9 moléculas de hidrogênio, me dão 18 átomos de hidrogênio. Né? Então, dessas 6 moléculas de água que eu fiz, eu gastei 12 dos 18 e sobraram 6 átomos de hidrogênio, portanto, sobraram 3 moléculas do gás H2. Né? Então, a relação, né, de proporção que se estabelece numa reação química não é uma relação entre massas, é uma relação entre quantidade de matéria. Né? As moléculas de água, né, são sempre formadas pela proporção fixa de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Logo, 1 mol de água sempre vai conter 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Então, quando a gente considerar a combinação dos elementos para formar os compostos, a gente tem que considerar, né, que eles se combinam proporcionalmente às suas quantidades de matéria. Tá? E não em relação à massa. Por isso que é muito importante quando a gente vai analisar as reações químicas, quando a gente vai calcular, né, as massas necessárias para fazer a reação, quando a gente vai calcular os rendimentos, né, os reagentes que estão em excesso, são todos cálculos muito importantes para a gente fazer no laboratório de química. A gente precisa utilizar-se do conceito de quantidade de matéria. Por isso que é tão importante, né, definir quantidade de matéria, e por isso que é importante a gente aprender, como aprendemos agora, a calcular a quantidade de matéria. Ok? Então, paramos por aqui nesta videoaula. Bons estudos, nos vemos na próxima.